Adoração é um tema muito comum, é um tema muito constante. Todos nós falamos, sabemos conversar sobre adoração, sabemos trocar alguma ideia sobre adoração. Cada um tem aqui talvez o seu posicionamento, tem a sua percepção, tem a sua ideia do que é adorar. Outros vão dizer aquela frase que é clichê, porém é real. Adorar é um estilo de vida. Outros talvez pensem que adorar é um momento de culto, de louvor e adoração. Mas hoje eu quero trazer para vocês uma perspectiva um pouco diferente do que é adorar e o que é permanecer adorando e o que é não perder o foco naquilo que nós temos com vida. E gente, hoje nós temos vivido uma onda, nós acreditamos e eu creio que cada geração de cristãos sofre com algum certo mal ou sofre com algo intenso que precisa ser combatido. E hoje nós estamos vivendo com uma certa superficialidade muito grande do que é adorar, do que é viver uma intimidade, do que é viver um encontro real com o Senhor. Hoje nós estamos aí com várias realidades batendo a porta, dizendo que adorar é X, é Y, que viver uma intimidade com Deus depende de tal ação, de tal atitude. E antes, nós vivemos aqui uma crescente do protestantismo na nossa geração, na nossa realidade. Nos últimos anos cresceu em média 40%, 30%. E hoje nós não temos mais, no geral, tanta vergonha em levantar as nossas mãos para adorar, em dizermos que somos cristãos, em postar ou dizer que estamos em igreja evangélica, em que seguimos as doutrinas cristãs. Não temos mais a vergonha de andar talvez com a Bíblia na mão. E essa continuidade, essa transformação que estamos vivendo, apesar de ser uma liberdade que está em nossas mãos, porque glória a Deus, hoje não tem ninguém aqui neste lugar nos perseguindo diretamente com arma na mão, perguntando se a sua vida é mais importante que a Cristo ou não. Não tem. Nós temos uma liberdade aqui para falar sobre quem adoramos, a quem cremos. Nós temos uma liberdade para pregar o Evangelho. Nós estamos aqui nesse lugar, se quisermos sair daqui para a rua pregar o Evangelho, nós podemos fazer isso. Mas às vezes essa liberdade que nos é colocada, que nós recebemos, ela é para nós uma das nossas maiores prisões. E achamos, por causa dessa liberdade, desse movimento worship, dessa leva de movimentos, dessa ideia de vivermos apenas sensações, sentimentos, encontros, vivermos momentos intensos de arrepios, de emocionalismo, onde nós estamos em um lugar onde as luzes são apagadas, onde há um som por trás, onde uma pessoa prega e fala que vai ficar tudo bem, onde fala que Deus é luz, Deus é paz e vai dar tudo certo. E acabamos encontrando um evangelho, encontrando uma realidade, encontrando uma vida evangélica protestante que prega e fala que o quê? Que estar com Cristo é só o quê? Bonança, só coisas boas e só uma vida de tranquilidade e andar apenas no mar calmo. E então passamos a procurar, passamos a ir atrás de sensações, de emoções, porque se aquele lugar, ou aquele momento, ou aquela situação, eu sei que fulano ou cicrano vai estar cantando, vai estar pregando, se eu sei que em tal lugar vai estar rolando algo onde aquelas músicas vão estar tocando, eu sei que ali a glória de Deus vai descer. Ei, a glória de Deus, ela vem independente, meu irmão, de que nós estamos no lugar, ou que nós estamos falando canção ou não. A glória de Deus vem quando nós estamos com o nosso coração aberto para que o Rei venha. E isso independe de luz, independe de música, isso independe da forma de pregar, isso independe de lugar, independe de tempo. Isso depende apenas de quê? De pessoas dispostas que abram o seu coração, ergam a sua voz para que quê? A glória de Deus venha. Mas estamos vivendo hoje essa geração atual, onde vivemos e acreditamos que Deus só se faz presente quando há um movimento, quando há as canções específicas, quando há uma letra específica e quando vivemos movimentações que às vezes não são nem espirituais, são apenas emocionais.
E eu estou aqui para falar sobre uma adoração e sobre a nossa forma de adoração que independe disso. Porque adorar não é só dizer glória a Deus quando falamos que o Rei vem. Adorar é dizer glória a Deus quando nós estamos no chão prostrados com dor. Adorar, meu irmão, não é só quando 10 pessoas estão juntos, levantando as mãos e glorificando com suas palavras o nome do Senhor. Adorar também é quando 10 jovens estão na rua pregando o Evangelho de Cristo. Adorar não é somente quando esta igreja está aqui neste lugar e alguém pregando, falando da glória de Deus. Adorar também é quando esquecemos que há muros e nós vamos nos cativos, nos perdidos, nas prostitutas, nos homossexuais, onde nós deixamos a nossa capa de ser igreja dentro de 4 paredes e assumimos a realidade do que é ser igreja. Igreja é amar, igreja é ser, igreja é viver. Adorar a Deus não é aquilo que nós vivemos com os olhos fechados. Adorar a Deus é quando nós abrimos os nossos olhos e enxergamos que há algo muito maior do que aquilo que nos diz que existe. E a palavra de Deus nos mostra uma realidade, nos mostra uma verdade que vai além do que está sentado aqui em um culto. E gente, eu não estava nem no script falar isso, mas saiba que adorar a Deus é muito mais do que encontros semanais, do que ouvir músicas que estão na moda no Spotify. Adorar a Deus é muito mais do que passar o dia ouvindo pregadores no YouTube. Adorar a Deus é muito mais do que muitas coisas que a gente pensa que é adoração. Uma vida sem quebrantamento, sem arrependimento, sem redenção, sem joelho no chão, onde nós rasgamos as nossas vestes. Pode ser cheia de ativismo, religiosidade, pode ser cheia de metodologias, mas isto não é adoração. E aqui, eu quero trazer aqui uma reflexão para vocês, ainda nem comecei, que fala sobre viver uma adoração e viver uma vida de adoração a Deus em uma realidade que vai de encontro com a nossa percepção de paz, bonança e alegria. Veja só, quem aqui sabe a história do povo que saiu do Egito com Moisés? Quem sabe? Vixe, levanta a mão. Quem sabe mesmo, diz um amém aí. Pois bem, essa galera estava lá no Egito, eles eram oprimidos, eles eram escravos, eles viviam ali sobre uma grande opressão. E então Deus, após ouvir o chamar, ouvir o clamor daquele povo, levanta Moisés, e Moisés ele é incumbido, ele é chamado de trazer o que? A libertação daquele povo. E após acontecer isso, então nós sabemos, então Moisés liberta aquele povo, vai de encontro com o faraó, sabemos que abriu o mar e ele então chega no deserto, e nós sabemos que essa saída do Egito, ela abriu os olhos do povo para quê? Porque Deus disse o quê? Que ia levá-los eles para uma terra, o que terra? Terra prometida. E aí você imagina no sol escaldante do deserto, onde não há água, onde não há comida, onde não há nada, apenas o povo de Deus em seu êxodo, e eles não conseguem ver a terra prometida. Mas eu quero trazer aqui um pouco de física para vocês. Aí, ó. Serviu de alguma coisa, engenharia. Quando você está no deserto ou em situações de climas áridos, quando a luz do sol encontra com a superfície, isso gera o quê? Uma miragem. Então, aonde eu quero chegar com isso para vocês? Quando Deus nos tira e nos tirou do Egito, e nos diz que há uma terra prometida para cada um de nós, um oásis, um lugar onde nós viveremos em paz, cuidado com a miragem que vai tentar te tirar do caminho. Quem vive de miragem não vive de fé.
Quem não está disposto a pagar o preço de chegar na terra prometida, certamente se parará no meio porque chegou a uma miragem. E na nossa vida com Deus, nós precisamos aprender a passar pelo deserto, independente de tudo que há, saber distinguir o que é uma miragem, subir o monte, não só olhar a terra e espiar a terra, mas ter fé, coragem e atitude para chegar à terra. E esse foi um povo que saiu de uma opressão, foi oprimido. Infelizmente, a geração que saiu não chegaram. Mas eu quero falar com vocês sobre uma perspectiva do sofrer, uma perspectiva da perseguição, uma perspectiva do sofrimento sobre a nossa vida com Deus. E o que isso nos traz de bom, de relevante, e o que nos traz e nos mostra o que é adorar a Deus continuamente. Queria que a gente estivesse abrindo a Bíblia aqui, em 1 Pedro 4, do 12 ao 16. E aí, gente, amém? Quem trouxe a Bíblia, levanta a mão. Caramba, que massa, gente. Eu estava vendo só as folhinhas passando assim. Achei top. Vou ler, certo? 1 Pedro 4, do 12 ao 16. Amém? Acho que vai ter aqui também. Eu vou estar lendo a NVI, certo? Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Oremos. Pai amado, nessa noite, Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Senhor, eu entrego, Pai, esta noite, entrego tudo aquilo que será falado, será professado. Que o Teu Espírito Santo que habita em mim, Deus, traga, Deus, realmente momentos, Deus, de aprendizado, de transformação, e que essa palavra lançada, Deus, gere sementes e que tragam frutos, Senhor. Eu repreendo, Deus, todo tipo de desatenção, sono, preguiça. Repreendo também sobre mim a minha carne, Senhor, que eu possa, Deus, estar sendo apenas usado por Ti, e que as palavras aqui que saem da minha boca sejam palavras vindas do Teu Santo Espírito, Pai, que habita em mim. Em nome de Jesus, amém. Gente, e aqui eu quero falar sobre essa perspectiva de miragem, sobre algumas ideias e algumas perspectivas que às vezes nesse caminho da gente para realmente encontrar a Deus na glória eterna, são como uma miragem que nos tira do foco e que nos fazem perder a essência. E aqui eu queria dividir a palavra aqui em 3 tópicos, em 3 temas, e dentro desse texto que nós lemos, eu também fiz aqui subdivisões, onde nós vamos rapidamente, aqui não vai passar mais de 20 minutos, onde rapidamente nós vamos debater, e vamos falar sobre a perspectiva do sofrimento na vida do cristão, como uma adoração constante e relevante para nós. O verso 12 desse texto, ele diz o seguinte, olha, é muito interessante isso, amados, não se surpreendam, com fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Ei, eu quero fazer aqui um flashback do que é ser cristão. Estou eu e você perdidos no mundo, vivendo a nossa vida, nosso bel prazer, naquilo que nós gostamos, queremos, na nossa história, nos nossos desejos, nos nossos caminhos. Estamos aí perdidos, sem nenhum tipo de foco, sem estar olhando para o farol.
E então, de repente, nós somos impactados com a cruz de Cristo, nós somos impactados com o amor redentivo, nós somos impactados com a glória, com a misericórdia, com a graça de Deus. E então nós percebemos o quê? A nossa, como é que eu posso falar? A nossa realidade de pecaminosa, onde dentro de nós há diversos pecados que precisam ser combatidos, precisam ser transformados, deixados para trás. E então nós somos chamados a deixar para trás o nosso velho eu, e então viver uma transformação de mente, e através dessa transformação de mente, nós passamos agora a carregar o nome de Cristo, e sermos espelhos do que Cristo viveu aqui na terra como cristãos. Então somos chamados a viver uma vida diferente, uma vida de transformação, e precisamos agora caminhar conforme Cristo caminhou. E é interessante que nessa grande chamada, nós somos chamados por Deus, quando entramos na sua casa, entramos como seus filhos, a deixarmos a capa, a deixarmos a terra, deixarmos parentes, deixarmos sonhos, deixarmos as nossas realidades, deixarmos às vezes relacionamentos, deixarmos pessoas, deixarmos lugares, e somos chamados a viver realmente uma nova história, um novo caminho, uma nova ideia. E quando entendemos e vivemos a conversão em Cristo, começamos realmente uma nova vida. E aqui ele está falando algo bem interessante. Não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês. A partir do momento em que nós somos carimbados com a marca da promessa, somos selados por Deus, nós não podemos nos surpreender, porque muitas vezes nós seremos provados neste caminho. Nós seremos provados com fogo. Nós seremos direcionados por Deus a caminhos desconfortáveis. Nós seremos levados por Deus a outros sonhos. Nós seremos levados a Deus a uma terra que talvez não fosse a terra que nós sonhávamos. Nós seremos levados a Deus a confrontos que nós não esperávamos. Nós somos levados por Deus a diversas situações que não estavam ali no nosso roteiro da vida. Mas cada situação que nós passamos, cada desventura, cada mar agitado, tudo isso serve para que nós possamos ser forjados, transformados na nossa realidade para com Cristo. Porque tudo que nós passamos nesta vida, onde este fogo de prova, onde este fogo que vem sobre nós para nos forjar, tudo que nós passamos nesta realidade, gera em nós um fruto de crescimento e transformação. Quando Pedro foi andar sobre o mar estava calmo ou agitado? Estava o quê? Agitado. A história de José foi calma ou agitada? Foi o quê? Agitada. A vida de Jó foi calma ou agitada? A de Jesus, a de Paulo, a de Pedro, a de João. A vida, enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, é uma vida onde nós teremos que aprender a lidar com o mar agitado. Onde nós teremos que aprender e entender e absorver que nós passaremos sim por este fogo de provação. Onde a nossa fé será testada, onde todo aquele entusiasmo da transformação será realmente provado. Ei, será que essa tua transformação, será que esse teu encontro, essa tua ideia, aquilo que você quer viver para Cristo, que você professa, será que isto é tão real mesmo? Ou será que é apenas palavras soltas ao vento? Você só sabe se ama realmente alguém quando o seu relacionamento com esta pessoa passa por quê? Por tribulações. Então você decide continuar a amar, apesar de. Então quando passamos por certas tribulações, nossa fé e constatação daquilo que nós temos como fé
e realidade de vida, isso também é provado. E será que nós não estamos acostumados demais a adorar a Deus no mar calmo? Será que nós não estamos acostumados demais a viver uma vida de entrega, adoração ao Senhor, apenas quando tudo está muito tranquilo? Porque aqui Pedro está dizendo para a gente não se surpreender quando vier as provações. E quando a provação vem, será que nós permanecemos com o joelho no chão? Será que nós permanecemos com o nosso coração quebrantado? Será que nós permanecemos de fato com a vida de entrega ao Rei, ao nosso Senhor? No verso 13, 14, ele diz o seguinte: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Ou seja, galera, está sofrendo por ser cristão? Alegre-se. Está sofrendo depois de tomar a sua cruz? Está sofrendo por tomar a sua cruz? Alegre-se. Está doendo o caminho? Alegre-se. Quando falamos da Santa Ceia, existem dois elementos que falamos: o pão e o quê? O vinho. O pão, ele representa o corpo de Cristo que foi amassado por nós, quebrado por nós. O vinho representa o sangue da nova aliança, foi feita por cada um de nós. E este sangue, ele representa o sangue derramado na cruz. E este mesmo sangue que foi derramado, que ele vem sobre nós com a redenção e limpa as nossas vestes. Nós estamos aqui, gente, falando que o próprio Cristo, ele se entregou por inteiro, seu corpo, seu sangue, sua entrega por completo. E somos felizes em participar deste corpo que foi esmagado. Somos felizes em carregar as marcas deste corpo que foi traspassado. E carregar a nossa cruz, eu não estou dizendo que viver para Cristo é uma labuta, é apenas sofrimento, é chorar, sofrer, não. Eu estou dizendo que viver para Cristo também é passar por tribulações. Por isso, não se surpreendam se o fogo de provação vir sobre você. E somos esses mensageiros da reconciliação. É colocado sobre nós a responsabilidade de sermos aqueles que vão, que somos o espelho, a imagem, aquele que prega deste evangelho. E quando Cristo voltar, saberemos que, e eu espero que Ele não encontre soldados abatidos, soldados que ainda que tenham passado por lutas, permanecem de pé, porque não desistiram da guerra. E a gente está muito acostumado a pregar e a falar sobre coisas diferentes. Não se assuste, porque eu estou falando tanto de dores e sofrimentos. Mas quem aqui já sofreu? Eu estou dando sentido ao teu sofrimento. Eu estou falando sobre o real sentido deste sofrimento. E a chamada para Cristo, ela é uma chamada de transformação, de redenção, de reconciliação. E gente, eu não sei vocês, mas nos últimos meses eu tenho passado por várias tribulações. Eu tenho passado por várias provações. Eu tenho passado por várias situações que me tiram a estabilidade, muitas vezes, que eu sempre tive. E é difícil você continuar adorando. É difícil você continuar a falar toda a glória a Deus, no momento em que todos os planos mudam, quando todos os sonhos são colocados à prova. É difícil você continuar de pé, dando glória a Deus e falando que Deus é bom o tempo inteiro, quando as coisas mudam de sentido. Mas Deus não é bom porque Ele faz os nossos planos. Deus é bom porque nos sustenta quando os planos mudam.
E, gente, é nessa perspectiva que eu quero trazer para a gente sobre essa real significação da nossa vida. E eu quero fazer uma pergunta: qual a sua reação quando a dor vem? Qual a sua reação quando a infelicidade vem? Qual a sua reação hoje quando você é confrontado com uma realidade diferente daquela que você esperava? Porque, infelizmente, a vida nos surpreende e o fogo da prova vem sobre a gente. São pessoas que vão embora sem avisar, são sonhos que são deixados para trás, são pelejas novas que chegam nas nossas costas, são novos calos nos pés, às vezes é um calor do deserto ainda um pouco mais escaldante, às vezes é olhar para o lado e não enxergar o pão, a água, mas é saber sempre que Ele é o pão que alimenta para sempre e a água que sacia a sede continuamente. É saber que ainda que nossos pés estejam calejados, Ele é aquele que nos sustenta até o fim da caminhada. Ele é aquele que, ainda que não enxerguemos a terra prometida com os nossos próprios olhos, Ele é aquele que faz com que a gente permaneça com o maná, dia após dia, para que a gente tenha força, energia para continuar e chegar lá. E se nós somos, além de sofrer por Ele, perseguidos pelo nome de Cristo, que motivo de alegria, que motivo de felicidade, que motivo de sorrisos, ainda que interiormente, porque, gente, como eu falei, hoje nós não temos aqui uma realidade de perseguição direta. A nossa perseguição ela é cultural, a nossa perseguição ela é implícita, a nossa perseguição é outra. Mas enquanto estamos aqui, nunca esqueça que há pessoas que estão morrendo neste momento porque não abrem mão de ler a palavra do Senhor, não abrem mão do amor de Cristo, não abrem mão do Evangelho. Então, quando você se lembrar que você pode estar no deserto, que você não se perca ao olhar para a miragem, porque você vai se cansar, vai correr 1 milha, 2, 3, você vai chegar na miragem e vai perceber que aquela água na verdade era pó, era terra. E que o nosso fruto, do nosso exercício, o fruto da nossa corrida, não seja cansaço, não seja apenas pó. Porque quando olhamos e corremos para Cristo, Ele providencia tudo aquilo que nós precisamos para viver. E se nós assumimos e carregamos a nossa cruz conosco, saiba que Ele é aquele que nos sustém, Ele é aquele que permanece conosco, e Ele é aquele que se alegra, porque sabe que há pessoas que estão sofrendo pelo seu nome. E os últimos 2 versículos falam sobre a honra do sofrer. Versículo 15: se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, vamos ler isso junto? Mas, se padece, não. Vamos ler isso de novo? Antes, se padece como cristão, não se envergonhe. Então, se sofrermos como cristão, se sofrermos por carregarmos o nome de Cristo, que nós não nos envergonhemos, mas que esta seja a bandeira da nossa vitória, que esta seja a bandeira que nós carregamos para continuarmos com Ele, e que nunca dos nossos lábios e do nosso coração a glorificação a Deus suma da nossa vida. Porque, gente, nós podemos acompanhar e ver diversas pessoas que sofreram e que estão presas numa cadeia, estão ali vivendo diversas reclusões por pagarem o preço dos seus erros, pagarem os preços daquilo que fizeram de errado. E a gente, como cristão, a gente é chamado a viver uma vida de assertividade, uma vida correta, uma vida de santidade, uma vida de santificação, uma vida onde nós venhamos a refletir a realidade de Cristo, a realidade do Evangelho.
E por vivermos dessa forma, nós também viveremos e seremos perseguidos, porque a verdade, quando ela ofusca as trevas, ela traz também sobre nós uma reação de perseguição. E às vezes, por nos mantermos firmes, corretos, sem perder o foco na adoração ao Senhor, do nosso caráter, integridade, na nossa temperança, pessoas também virão nos atacar. Satanás, ele não vai se alegrar, ele vai gerar situações para que nós possamos também cair. Mas saiba de uma coisa e nunca perca isso. Se Deus te chama para uma terra prometida, não se iluda com a miragem que vem à sua frente. Não se iluda com a primeira oásis de mentira que aparece na sua frente. Não se iluda com a realidade que vai tudo ficar bem. Eu não vou te enganar aqui para falar que se você está aceitando a Cristo, vai viver uma vida para Cristo, amanhã sua vida só vai ser de paz. Não vai ser, meu irmão. Nós não pregamos aqui a verdade, o evangelho, a ideia da prosperidade, no sentido de que tudo vai ficar bem porque você está com Cristo. Não é isso. Mas Cristo, Ele permanece contigo e por isso você vai chegar ao lugar de paz. Não é porque eu estou falando do Cristo que transforma para você, que amanhã você vai acordar e vai ter um lindo arco-íris na tua porta, e vai ter pessoas batendo palma, bom dia, um lindo dia alegre para você. Não vai ser assim. Quando você acordar amanhã, quando eu acordo amanhã, eu tenho que lidar com as pressões, a realidade de ser um cristão verdadeiro, onde eu tenho que me posicionar numa realidade de corrupção, e dizer, eu não vou me envolver com este problema, eu não vou me envolver desta forma, porque para o cristão, sim é sim, não é não. Porque não adianta, virão diversas miragens, gente, que vão querer pregar para a gente, falar para a gente, uma verdade que não é correta. A verdade de Cristo é que Cristo, Ele padeceu, Cristo, Ele sofreu, Cristo foi perseguido, Cristo foi esmagado, Ele foi colocado numa cruz. Sim, glória a Deus, Ele ressuscitou e vive está, amém? Mas nos chama para carregarmos a nossa cruz, para permanecermos com Ele. E a certeza, meus irmãos, que, como diz lá em Jeremias 28, apesar de tudo isso que pode acontecer, o que você está vivendo, um não, um sim, Ele é aquele que conhece os planos que tem para cada um da gente. Ele tem planos para que nós venhamos a prosperar, que nós não tenhamos dano algum. Ele tem planos para a gente de esperança e um futuro. E Ele diz assim, então clamarão a mim, virão orar a mim, e eu que os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Gente, entendam e vamos viver isso aqui. Conheço pessoas que viveram anos no amargo sofrimento, mas que quando acabou, elas disseram, glória a Deus, porque Cristo me sustentou. Disseram, isso sou eu que digo agora, glória a Deus, por tudo que eu passei, porque se eu não tivesse sido perseguido, se eu não tivesse sofrido tantas coisas, eu sei, gente, que eu não estaria aqui pregando essa palavra. E às vezes, nós não enxergamos o caminho, nós não enxergamos o fim, mas o nosso Deus, Ele é o Deus que diz, continue adorando, continue me amando, continue a marchar, a andar no deserto. Sou eu que provejo maná para ti, sou eu que trago a água para você beber, sou eu que faço com que você repouse tranquilamente. E não é para você viver pelo que você vê, é para você viver pelo que eu te digo que vai acontecer. Porque viver de fé
Viver de fé em fé, de glória em glória, é viver não pelo que o olho vê, mas é viver pelo que Deus nos impele a ver e crer. Porque miragem a gente vê, miragem os nossos olhos veem. E cuidado, aquilo que os nossos olhos veem pode ser a tua própria queda. Porque a promessa de Deus, o que Deus tem para a gente, às vezes, é suor, é trabalho, às vezes é cansativo, mas Ele nos diz e nos fala que Ele tem planos que no fim são de prosperar. No fim Ele não nos quer causar dano, Ele só quer nos fazer crescer, viver uma vida de entrega, uma vida de amor, de paz, porque Ele é aquele que ama transformar, reacender a chama, trazer o perdido para perto, acalentar corações. Ele é o abrigo seguro, Ele é aquele que não esquece dos seus, Ele é aquele que vai atrás da ovelha perdida, Ele é aquele que não deixa, que não perde um que é seu. Então, meu irmão, minha irmã, adorar é cantar, é abrir a boca, é louvar, quando tudo também diz que não. É adorar, é permanecer de pé, é permanecer firme, quando o sofrimento vem. É permanecer continuamente, ainda que os teus olhos não vejam mais saída. E adorar é saber que há um Pai, que há um Deus, um Senhor, um amigo, que nos faz continuamente permanecer com Ele, ainda que o mar esteja em tribulação. E essa é uma palavra que, confesso que eu demorei um pouco para aceitar internamente de pregar. É muito mais fácil você pregar algo diferente, não é não, gente? Você chegar e falar, ei, tudo certo, tudo show, o sol vai raiar amanhã. É muito mais fácil e mais tranquilo. Mas Deus me chamou para falar para vocês hoje, que não se espantem se o fogo da provação vir sobre vocês. Mas glória a Deus, porque sofrer por Cristo vale muito a pena. Amém?